Bom dia. Bom dia, Paulo César, tudo bem? Bom dia, Emílio. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Milene. Bom dia, Fernando. Demais colegas aí, Renata. Bom dia, Magali. Bom dia. Vou colocar em algum lugar mais específico. Ei, Emílio, muito frio por aí ou não? Rapaz, está bem gostosinho hoje, viu? Estou estranhando aqui Prudente, está um ventinho frio. Tenho Tá imaginado bem aí gostosinho. Marília, Assis aí. De ontem para hoje, tá bem fresquinho. Mas já tá, eu acho que hoje já começa a esquentar de novo, viu, Paulo? Bem provável, né? Mas já deu para dar um alíviozinho. Tá bom esse mês, né? Mês de março tá com a chuva dentro da média, tá legal. Os reservatórios estão se recuperando. É verdade. Bom dia, Heloísa. Eu vi aquela pessoa aqui. Bem-vinda. Bom dia a todos. Em instantes a gente vai iniciar.
Aproveitar aqui, antes de iniciar, lembrar aí, a Unesp, né, está finalizando um convênio com a Secretaria do Estado da Educação e para a formação de mestres nos programas de pós-graduação da própria Unesp, né, para os professores da rede pública de ensino do Estado. E em breve nós teremos mais notícias, né, aqui do nosso programa de pós-graduação no mestrado profissional, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Nós disponibilizamos 20 vagas para os professores que optarem por fazer o nosso programa. Então, em breve nós teremos mais notícias e divulgaremos aí nas mídias, né, nos comitês, mas teremos uma oportunidade específica de vagas, né, para os professores da rede pública, tá? Então, o pessoal que está envolvido aí com professores, com as secretarias, né, mesmo dos municípios e também do Estado, né, podem ficar atentos aí, porque nós divulgaremos através dos comitês, né, e nas nossas mídias aqui da Unesp, assim que tivermos mais novidades, tá? Mas a probabilidade já de iniciar isso agora, ainda em 2022, é grande, mas estamos aí na expectativa do aval para iniciar os trabalhos aí e as inscrições aí do aval da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e da Secretaria de Estado aí da Educação. Tá? Então, uma notícia boa aí para quem é do ensino, tá? É isso que a gente precisa mesmo, esforços para a capacitação, né, em recursos hídricos, é fundamental mesmo. Muito bacana essa iniciativa da Unesp. Estamos precisando muito disso, cara. A gente tem tido muita dificuldade para encontrar pessoas com capacidade, né, para a gestão. Está difícil. Eu acho que nós precisamos fazer uma divulgação, né, depois, né, principalmente para os professores, né, porque o nosso mestrado ele consegue abranger, né, diferentes áreas de conhecimento. O título que nós oferecemos ao mestre é mestre em ciências, né? Então a gente consegue ter uma abrangência grande assim na área ambiental, na área de geografia, tem bastante afinidade, mas também na área ambiental, biológicas, né? Por exemplo, e outras áreas afins da educação propriamente dita. E é uma oportunidade muito boa aí para essa formação. E também, né, óbvio, naquilo que é o eixo central do programa, formar pessoas aí que estão envolvidas nos comitês, né? A gente sabe que ainda tem bastante gente que pode, né, se aproveitar, né, dessa oportunidade que a gente oferece aqui anualmente para se qualificar mais, né, dentro do eixo aí recursos hídricos e meio ambiente. Mas estaremos abertos aí
Provavelmente tenhamos um processo específico para os professores e outro processo normal, regular, que a gente tem, que acabou de ser feito agora, né, para 2023. Os alunos estão se matriculando hoje, né, a nova... desculpa, fizeram a matrícula agora, ontem, se eu não me engano, e hoje, junto com os alunos regulares, né, e a nova turma já vai iniciar agora o mestrado profissional. Esperamos cada vez mais pessoas possam se interessar aí, que estão envolvidas aí nos comitês, né? E também na rede de ensino, né? Que a gente consiga aí também ajudar os professores da rede aí trabalhar com águas, que é o nosso foco central. Olha, é muito bom, professor, muito bom mesmo a iniciativa de ampliar, né? Porque nós temos 3 lá em Mirante, 3 professores no mestrado, mas o Rocieli vem falando que ele quer ampliar, né? Mais vagas, talvez comprar também das privadas, então, a formação é muito boa. Eu fico muito feliz com essa possibilidade, né, Emílio? Para que a gente possa conseguir. Eu tenho 3 que trabalham lá na diretoria, felizmente, tivemos essa sorte, a competência das meninas, o apoio do pessoal da Unesp, e sairão formados para esse grande projeto aí no São Paulo todo. Está muito bom. Fico muito feliz com essa notícia também, viu? Eu queria lembrar, gente, que também tem por mais que o convênio com a SEDUC esteja encaminhando para que haja um tipo de liberação dos docentes, né, da rede pública para fazer o mestrado, o fato do mestrado profissional concentrar suas disciplinas na sexta e no sábado, isso vai facilitar muito também, né, porque fica muito difícil o mestrado ou uma pós-graduação mais diluída na semana, né? A gestão disso acaba sendo bastante complicado. Então, isso deve ser um atrativo também bastante grande. Então, gente, podemos começar? Emílio, tudo bem? Ok, posso. Então, vamos lá.
Bom dia a todos e a todas, bem-vindos ao evento do Dia Mundial da Água, promovido pelos Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema, associado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia na área de Concentração em Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Unesp. Juntos a gente pretende fazer um dia em que a gente vai tratar do assunto água subterrânea, principalmente, e, segundo a programação, também vamos fazer um lançamento do prêmio Sandro Roberto Selmo. Então, está previsto, num primeiro momento, a fala do... Você ainda está com o professor, Emílio? Também, ainda. Do professor doutor Emílio Carlos Prandi, graduado em Geologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor, mestre pela USP e doutor pela Unesp de Rio Claro, e ele vai falar sobre águas subterrâneas, tornando o invisível visível, que é o tema proposto pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né, do segmento de águas, para o dia de hoje, para o Dia Mundial da Água de 2022. Sendo assim, eu passo a palavra para ele. Milene, você quer falar em nome do comitê, por favor? Obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu agradeço a todos pelo empenho, né, pela organização, disponibilidade, a todos que se inscreveram, estão fazendo o possível para participar. E bem-vindos também à família do Sandro, né, que vamos ter uma homenagem muito importante, né, muito merecida, que ao final vai ser junto com o lançamento do prêmio, conforme o Fernando Okimo falou. Então, fiquem à vontade. Depois vai ter alguns minutos, né, para responder questões após a apresentação do Emílio. E também quero agradecer ao Emílio pela disponibilidade de aceitar o nosso convite. E o comitê do Pontal do Paranapanema está sempre à disposição. Visitem nosso site também e agora nas redes sociais, tá? Bom evento para todos nós. Passo a palavra para o Emílio. Bom, muito obrigado, né? Eu gostaria de saudar o Enio, né? Uma força enorme dos comitês aí, a presença de uma pessoa como ele. Gostaria de saudar os professores da Unesp, os colegas que estão aqui presentes, né, ouvindo. Vocês devem ter feito alguma coisa quando vocês eram pequenos, né, para serem castigados me ouvindo aqui nessa manhã tão linda que está fazendo, né? Para mim é uma honra enorme, né, participar de coisas envolvendo o Pontal do Paranapanema e a Unesp. Eu tenho maior admiração por essa instituição que é a Unesp, né? Eu sou muito grato ao DAE, ao Pontal do Paranapanema por tudo que tem acontecido, aos meus colegas de trabalho por todo o esforço que a gente tem despendido para fazer uma boa gestão da água. E já começar aqui com a minha apresentação, né? Vocês só me digam se está tudo ok, se vocês estão vendo. Está tudo bem? Está dando para ver, né? Então, aí seguindo, né, a proposta das Nações Unidas para esse ano, né, que seria de a gente trabalhar com as águas subterrâneas, né, tornando visível, né, o que é invisível, né, que é um recurso que está escondido sob os nossos pés, né, que apesar de enriquecer nossas vidas, apoiar todas as atividades voltadas, né, para as questões econômicas, a própria ONU diz que nós estamos passando por um ponto de exploração sem planejamento e de poluição dessas águas, né? Então, a gente tem esse recurso, como todos os recursos naturais do planeta, passando por esses problemas, né? Está sendo tirado sem que haja um conhecimento do que há e com um problema sério de poluição já. E aí a ONU diz que, por conta disso, né, essas águas elas precisam ser visibilizadas, né? Essas águas que são invisíveis, para que a gente possa melhor gerenciar essas águas. Então, isso foi o que a ONU disse, né, agora, para o tema da água. Mas a gente tem um problema já de cara com essa proposta da própria Organização das Nações Unidas, porque sempre que há campanhas, né, e eles mostram águas subterrâneas,
eles mostram águas subterrâneas já fora do ambiente de águas subterrâneas, né? Ou quando não muito, eles mostram um poço, e aí cartoons, né, para explicar como é que essa água está subterrânea, fazem algumas brincadeiras, né, se é possível pescar no aquífero, se os impactos da poluição são imediatas na questão dos recursos hídricos, mas, na verdade, a gente não tem nenhum dispositivo aqui, nenhuma ferramenta aqui que nos permite visualizar, de fato, né, essas águas subterrâneas. Então, aí eu imagino que a gente vai ter que, para visibilizar, né, porque é uma coisa muito difícil de fazer, visibilizar as águas subterrâneas, a gente vai ter que aumentar as nossas perceptibilidades, né, notando que elas existem, como é que elas são importantes, né, e que essa condição de serem evidente, mesmo que não visíveis e conhecidas, né, passa por a gente dar destaque a essa água, para a gente dar relevo às coisas, relevo mesmo, né, salientar, dar saliência para essa coisa de uso de água subterrânea, dar ênfase para a importância da água subterrânea, dar realce, né, para os usos da água subterrânea, distinguir essas águas como sendo águas importantes para nosso bem-estar, para o que a gente faz, e dar proeminência, né, para esse assunto. Trabalhando esse assunto, como o próprio Paulo César falou agora, né, com a importância de educar as pessoas para que entendam como são essas águas, para que eles possam visibilizar essas águas, né, não na forma visual mesmo, mas dar visibilidade no sentido de perceber essas águas e a importância delas, para que a gente possa fazer uma gestão adequada. Dentro disso, então, aí vocês vão ser castigados, né, com a minha fala, e aí dentro de hoje, do Dia Mundial da Água, né, e dentro dessa proposta do mestrado profissional em Geografia da Unesp e do Comitê do Pontal do Paranapanema, sempre financiado pelo FEIDO, a gente conversar sobre a possibilidade da gente tornar esse invisível visível, né? Então, eu agradeço o convite e vamos tentar fazer esse esforço aqui, mostrando, né, de que forma que a gente vai trabalhar com isso. Importante quando a gente... o que torna essas águas invisíveis, né, como é dito pela própria Ana, é o fato delas estarem incólumes e vazios dentro da rocha, né? Ou seja, ela está sob os nossos pés numa região que a gente não tem visibilidade para elas, né? E aí, quando a gente pensa, né, que essas águas, elas são abundantes, mas elas são não tão abundantes assim, a gente tem 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água estocada nos nossos oceanos, né? Enquanto que de água fresca estocada nos subterrâneos aqui da parte terrestre, né, que a gente usa, a gente tem 10 milhões e 500 mil quilômetros cúbicos. Então, de 1 bilhão para 10 milhões é muito pouco, né? Então, a água subterrânea que nós temos, que é a grande maioria da água doce que a gente tem no planeta, ela está aqui nessa quantidade, em 10 milhões de metros cúbicos. É bastante, né, mas se for bem gerenciado. A outra parte de água que nós temos são esses 24 milhões de metros cúbicos, mas eles estão presos nas geleiras, né? Então, aqui para o Brasil, completamente fora do nosso alcance. Nós temos zero dessa água no nosso país, né? Então, e a gente tem aí esse conceito, então, de que, na verdade, a gente trabalha com uma raridade, né, que é a água subterrânea, que está submetida às condições das rochas que a comportam, né, que está submetida a duas forças, né, a força de adesão, porque como ela percola por esses vazios de rochas que a gente está falando aqui, a física faz com que elas fiquem aderidas, né, os fenômenos físicos fazem com que parte dela fique aderida a essas partículas, então esses 10 milhões de metros cúbicos já não são mais tão facilmente disponíveis, eles não saem só por essa força da gravidade, que é outra força que submete essas águas, né? E aí o importante de tudo isso é que ela mantém a umidade do solo, né? E essa água, nesses períodos, né, que não chovem, ela mantém a umidade do solo e o fluxo dos rios. Então, se os rios fluem nas nossas regiões aqui durante os períodos de seca, é porque houve uma infiltração no solo e essa água subterrânea, né, em menor escala de tempo ou maior escala de tempo, está contribuindo para que esses rios fluam.
algumas águas subterrâneas, como a água subterrânea aqui da região de Marília, foi feito um trabalho pela Unesp de datação dessas águas, e os últimos números que se tem é que a água do aquífero Guarani aqui em Marília tem 300 mil anos de infiltrado. Então, provavelmente essa água deve contribuir de alguma forma para o fluxo do rio Paraná, né, já que o escoamento deve se dar por aí pelo Paraná, ou então mais para o sul, né, e essas águas demoraram 300 mil anos e agora elas estão contribuindo, né, com o fluxo dos rios. Então, temos todas essas questões que a gente precisa avaliar. E aí é o mundo, né? Essas manchas que vocês veem no mapa mundi aí, com fundo branco, todas as manchas que existem aí, né, elas são aquíferos, né? E nos mais variados estágios de estresse, né? Então, vocês vejam que o Brasil, ainda a Argentina, tem algum aquífero em estado de estresse médio, né? Mas no mundo a gente já tem vários aquíferos com estado de estresse bem elevado. Então, o aquífero do Ganges na Índia, alguns aquíferos na Arábia, esse aquífero que é um dos maiores do mundo, que é um aquífero fóssil, né, que não tem recarga, que é o aquífero nubiano, né? E nós temos no Brasil, né, grandes aquíferos, o aquífero Guarani, aqui na parte sul-sudeste, aqui na região da Argentina, e o maior aquífero do mundo, que é o aquífero Grande Amazônia, o antigo Alter do Chão, né? Então, a gente tem esses aquíferos. E vocês vejam, a Europa, então... E esses aquíferos, eles são usados no mundo todo, né? Então, nessa região central da Europa, né, nessa região da Europa, a Alemanha, por exemplo, quase 80% da água dada a beber para a população da Alemanha são águas subterrâneas. Então, vocês vejam, no mundo inteiro, né, na Austrália também, com um grau de estresse, muitos aquíferos, vocês sabem que a Austrália é um país completamente seco, né, nessa parte central, e aí a gente tem, esses são os aquíferos que nós temos no mundo, são muitos, né? São muitos. E a gente vai ver que mesmo onde a gente está apontando aquífero, por exemplo, aqui, né, nesse ponto onde nós estamos apontando aquífero, que é a nossa região onde nós estamos, nós temos aquíferos importantes e aquíferos sobrepostos, né? Então, existe uma sobreposição de aquíferos, né? Então, a gente tem, de fato, bastante água subterrânea no país, mas estamos passando por um processo de contaminação dos aquíferos superficiais, estamos passando por um problema de superexploração dessas águas invisíveis, né, que a gente não sabe exatamente de onde vem, nem para onde vai, mas a gente se utiliza delas, né, e a gente precisa trabalhar para entender qual é o comportamento dessas águas, finalmente, né, como é que elas se comportam, e aí a gente precisa contar muito com as universidades, né, e com os comitês para desenvolver pesquisas nesse sentido. E o importante é que a gente saiba também que mesmo os aquíferos, né, eles não têm o mesmo comportamento, né? A água que cai, a mesma água que cai numa região, dependendo do tipo de rochas que nós temos, a gente pode aproveitar maiores ou menores quantidades dessa água, né? Quando nós temos sedimentos grosseiros ou aberturas grandes de água nos aquíferos, a gente consegue ter uma drenagem rápida e a gente tira bastante água. Mas, por outro lado, a gente tem solos finos, né? E essa variedade, rochas finas, que a água que cai no solo nem sempre é aproveitada por esse aquífero e a disponibilidade hídrica desses aquíferos é baixa. Então, a presença dessa água no subsolo, formando aquíferos, depende, então, da porosidade do solo, né? Da porosidade do solo, sendo que as argilas do solo diminuem a permeabilidade e não permitem, né, uma grande disponibilidade de água. A gente depende da cobertura vegetal do solo. Solo coberto por vegetação é mais permeável que o solo desmatado e muito mais permeável do que solos impermeabilizados pelos sistemas urbanos que nós temos, né, que impermeabilizam totalmente e não permitem a infiltração de água. E nas regiões urbanas a gente tem muito facilmente a diminuição das nascentes, e a diminuição das nascentes nada mais é do que a obliteração da entrada de água subterrânea para o solo, e aí a gente não tem essa água subterrânea por conta simplesmente da impermeabilidade desses terrenos. Inclinação do terreno também, dadas as declividades acentuadas, né, que morro abaixo a água vai embora mesmo, ela não para, e a importância da conservação do solo, né, criando quebrando as declividades com as curvas de nível, com os terraços. O tipo de chuva também é importantíssimo, né? Chuvas intensas
saturam rapidamente o solo e essas chuvas não são as que mais interessam para a recarga de aquífero. Então, enfim, a gente tem aí uma associação de ciências, né, ligadas a uma necessidade de conhecimento para que haja uma boa gestão das águas subterrâneas. Isso como introdução, né? E aí, além disso, a gente tem o comportamento da água também, no mesmo perfil de solo, por exemplo, em áreas onde o solo não está saturado, né, ele não está totalmente saturado, e tem um comportamento, o fluxo dessa água é nitidamente no sentido vertical, né? A gente tem, por exemplo, a migração de contaminações. A professora Renata, essa semana, orientou um brilhante trabalho, né, de TCC de um aluno que trabalhou com contaminação de solo e água subterrânea, né, e mostrava ali, né, como é que é o comportamento do solo, dos contaminantes em solo não saturado. Aí a gente passa por um comportamento completamente diferente dos solos a partir do nível freático, né? Se aqui os solos, as águas tinham um fluxo vertical, a partir daqui elas têm um fluxo quase que horizontal, né, no sentido de maior para menor pressão, né, podendo inclusive subir. É uma outra característica da água subterrânea, né, que a gente tem que atentar no momento de fazer gestão. Quando a gente faz a gestão de uma bacia hidrográfica, do ponto de gestão, né, a montante, é que a gente precisa se preocupar com questões de qualidade, questões de superexploração, porque daquele ponto a jusante, todos os efeitos que acontecem são reflexo do que aconteceu a montante, né? No caso de água subterrânea, a gente não tem muito como entender montante e jusante, uma vez que a água subterrânea sobe, né? Haja vista os poços que explotam água do aquífero Guarani, né? Aí na região de Presidente Prudente, por exemplo, aqui na região de Marília, onde essa água sobe, né? Quando você perfura e encontra o aquífero a 1.000 metros de profundidade, aqui em Marília a água sobe aos 250 metros de profundidade, né? Então, é uma pressão de 750 metros. Em algumas regiões, né, essa água chega a jorrar, né, tamanha a pressão que ela é submetida. Então, só para apontar algumas características, né, que a gente tem, que são importantes, ao meu ver, para a gente fazer a gestão de águas subterrâneas, né? Então, aqui nesse ponto, eu queria que esse negócio aqui fluísse, mas pelo jeito ele não vai fazer. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Ele não vai, infelizmente, não vai se mover. Mas o que eu queria mostrar aqui, né, nesse slide, é que as águas que se infiltram, né, elas têm por conta até da percolação no solo, elas têm uma velocidade de infiltração, né, mas elas podem, dentro disso que a gente falou de jusante e montante, né, em alguns lugares, por exemplo, uma água que caia nesse ponto, né, da bacia hidrográfica, ela vai fluir nesse sentido, né, de fluxo, ela tem esse sentido de fluxo, né, uma água que caia nesse ponto, ela vai ter na parte superficial esse sentido de fluxo, mas, no entanto, uma água que caia numa parte mais alta, que seja uma parte de uma bacia hidrográfica muito maior, o fluxo dela, como é no Guarani, é muito mais longo e muito mais demorado, né, e vai ter a sua defluência em uma região muito diferente daquela onde a gente tem a afluência para dentro do aquífero, né? Então, em tempos diferentes, enquanto que nesses aquíferos mais rasos, o fluxo aqui dá para a gente contar em anos, né, meses em anos, nesses fluxos mais profundos aqui, a gente pode contar a velocidade muito lenta e águas fluindo aí por 300, 400, 1 milhão de anos, né? Então, essas questões são questões que a gente precisa avaliar, muito bem avaliadas. E mostrar que no Brasil, né, isso aqui é um trabalho que o IRADA fez em 2000, né, isso mudou muito. Por exemplo, aqui na região de Marília, nós tínhamos 100% de abastecimento de água superficial, né, agora nós temos mais de 50% de abastecimento de água subterrânea já ao longo desses 22 anos, né? Então, se naquela época as águas subterrâneas abasteciam 2 bilhões de pessoas no mundo, com toda a crise hídrica que o planeta está vivendo, hoje em dia abastece muito mais, né? Então, para mostrar a importância dessas águas, além da importância delas como fonte de abastecimento, né, a gente tem também a importância dessas águas como o fluxo de base para muitos rios brasileiros, né, que são mantidos pelo fluxo da água subterrânea, né? Então,
O Rio São Francisco, por exemplo, num determinado trecho na Bahia, ele é abastecido muito pouco por água superficial e principalmente por água do aquífero Urucuia, né, que é um aquífero que existe lá, que agora está sendo super explorado na região oeste da Bahia para irrigação, né, e dificulta a recarga do Rio São Francisco, né, e aí sempre pensando na questão de que as águas se infiltram, né, e descarregam para dentro do rio. Então, essas águas subterrâneas, além de exercerem um papel importante como abastecimento, né, como fonte de abastecimento, elas têm um papel ecológico importantíssimo, né, porque elas mantêm esses rios fluindo. Isso aqui é um exemplo de uma duna em Fortaleza, né, então, algumas piscinas que ocorrem na região das dunas por conta da infiltração da água nas dunas e surgem, né, na região dessas lagoas. Então, são pontos que a gente precisa considerar. E aí, né, também, reforçando a importância que as águas subterrâneas têm, esse mapa é um mapa da CETESB, a CETESB montou esse mapa e mostra que quanto mais azul é a cor, né, da região no mapa, maior é o abastecimento em águas subterrâneas. E quando a gente pega essa porção oeste do estado de São Paulo, a gente repara que a grande maioria dos municípios do oeste do estado de São Paulo são 100% abastecidas por águas subterrâneas, né? Então, a gente tem essa questão muito firme marcada aqui, né? Então, percebam que nós temos mesmo uma dependência muito grande das águas subterrâneas. E quando a gente trabalha com águas subterrâneas e nessa intenção de tornar o invisível visível, eu listei aqui algumas coisas que a gente deveria saber, né, para poder fazer uma gestão adequada dos aquíferos. Então, né, por exemplo, em que tipo de rocha essa água está armazenada, né? Essa é a primeira questão que tem que ser respondida, né, para a gente saber como é que a gente vai fazer a gestão desse reservatório, né? Que tipo de reservatório é? Como é que nós vamos trabalhar com esse reservatório? Quais são as ações que a gente tem que desenvolver nesse reservatório? Então, são rochas granulares, a água está dentro dessas rochas, ocupando os poros interconectados, ou são rochas fraturadas e essa água está dentro dessas rochas, em fraturas da rocha, né, com uma distribuição muito mais randômica do que ela teria dentro de um sistema granular, ou se essas rochas são rochas que sofreram dissolução, como os carbonatos, e aí são grandes vazios preenchidos com água. Então, isso é uma coisa que a gente precisa responder. Qual o tipo de aquífero, se é livre ou confinado? Qual a profundidade do aquífero, né, que a gente vai explorar? Qual a vazão que você pretende alcançar por uma eventual obra de captação, né, do poço? Esse poço, qual o diâmetro que tem que ter? De que forma que esse aquífero vai responder? Se ele é livre ou confinado? A que profundidade ele está? Qual é o diâmetro que o poço tem que ter? Quais equipamentos a usar na captação de água? Qual o tipo de máquina que está vinculado ao tipo de aquífero? Né? Até onde revestir para proteção sanitária, né? Existe uma norma que diz que a gente tem que revestir 20 metros, mas é sempre suficiente revestir 20 metros, só 20 metros. Não existem condições em que a gente precise fazer um revestimento mais profundo, e às vezes até não por contaminação humana, mas por conta do aquífero que está sendo explorado, não é necessária uma proteção para coibir contaminações naturais, com presença de flúor, com presença de enxofre e de outras substâncias que existem nos aquíferos, porque os aquíferos têm várias origens, né? E essas origens definem quais são os tipos de rocha e como a água percola essas rochas, qual é a qualidade natural desses aquíferos, né? E no momento de perfuração, qual tipo de fluido usar, que tipo de revestimento usar, aonde instalar os filtros, qual é a zona de influência do poço. A gente falou há pouco que a água subterrânea ela pode subir, né? Então, qual é a área de influência? Às vezes a gente trabalha muito simplesmente dentro de, por exemplo, um assentamento rural, né, com fossa e com poços, né, captando água do aquífero. E aí a gente, se a fossa está abaixo do poço, a gente imagina que o poço está protegido, mas a gente sabe que o rebaixamento de água dentro do poço pode provocar uma inversão de fluxo e levar o que estava na fossa para dentro do poço, contaminando o aquífero. Então, essas coisas que são importantes que a gente trabalha. Onde é a zona de recarga, né, desse aquífero,
né? De que zona de recarga a gente está falando para poder preservar essa zona de recarga para que não falte água? Quais são os riscos do poço ter suas águas contaminadas? Então, esses assuntos, muito rapidamente, né? Eu quis trazer essa miscelânea de coisas para a gente entender que a gestão de água subterrânea não é uma coisa simples, né? A gente está falando de uma complexidade, e de uma complexidade que a gente tem que trabalhar pelo método Braille, porque essa coisa toda é invisível, como a gente está mesmo dizendo, né? E como dar visibilidade, né? Como é que nós, como cegos, podemos enxergar isso que é invisível para a gente, né? Então, a gente vai ter que usar a sensibilidade daqueles que não têm a visão, né? Que têm apurado os outros sentidos, né? E a gente tem que apurar os outros sentidos. Então, quando a gente trabalha com gestão de água subterrânea, a gente tem que trabalhar com um aperfeiçoamento dos outros sentidos que nós temos, né? Então, não é só aquela visão tradicional de olhar, fazer uma análise visual, e mesmo com sensoriamento remoto, né, que imagens de satélite que a gente trabalha. Com a questão da água subterrânea, é um trabalho extra, né, de entender o comportamento, os fluxos, o sítio onde está localizada essa água. Então, de fato, eu trouxe aqui essas coisas para a gente ir conversando rapidamente. E aí, pessoal, vocês que estão organizando, se vocês perceberem que eu estou passando muito da hora, ou se eu estou sendo muito lento, vocês vão me avisando, porque eu falando, eu perco um pouco o senso do que eu estou fazendo. Então, a primeira questão, né? Então, vamos trazer essa discussão, né? Porque é tão complexo isso, de que tipo de aquífero a água está localizada, que eu vou trazer para a nossa realidade aqui, né? Para a realidade da bacia do Paranapanema, por exemplo, que é uma geologia que a gente tem trabalhado. O pessoal da Unesp tem feito um trabalho maravilhoso, né? O Comitê do Paranapanema tem feito um trabalho maravilhoso, apoiado pelos comitês afluentes. Os órgãos gestores têm feito um trabalho maravilhoso. Então, como é que quão complexo é esse arcabouço geológico da bacia sedimentar do Paraná? Então, só para a gente entender como isso funciona. Então, só para uma explicação, né? Nós temos aqui na região, então eu vou explicar como é que se formou a bacia sedimentar do Paraná e fazendo uma associação com as águas subterrâneas que a gente tem, né? Então, veja só, nós temos um embasamento cristalino aqui onde nós estamos, né? Aquelas rochas que acontecem em São Paulo, né? Elas estão aqui onde nós estamos, vocês aí em Prudente, em Piraju, em Araçatuba, em Teodoro Sampaio, todos nós aqui em Marília, todos nós temos como base dos nossos aquíferos o embasamento cristalino, né? Então, são rochas como aquelas rochas que acontecem em São Paulo, granitos, gneisses, rochas duras, né? Usadas em pedreiras, né? Aquelas pedreiras que existem lá em São Paulo, né? As centenas, né? Que a gente vê quando chega lá perto de São Paulo. Então, aquela rocha que acontece em São Paulo, aqui na nossa região, ela está a 6.000 metros de profundidade. E ela é a base do que aconteceu a partir de um período de 500 milhões de anos atrás. O que aconteceu? Aconteceu primeiro uma grande glaciação, né? Então, o planeta inteiro, lá no passado, quando formou o Grupo Tubarão, o planeta inteiro estava coberto por gelo. E o gelo, né, esse gelo que migra na forma de geleiras, ele traz consigo um material muito heterogêneo. Então, são rochas de todos os tamanhos e tal. E isso formou o aquífero Tubarão, né? Então, se vocês percebem, nós temos aqui, na base da nossa bacia aqui, a gente tem um aquífero Tubarão, o Grupo Tubarão, que é formado, então, nessa condição de geleiras que trouxeram material muito inconsolidado. Um excelente aquífero, né? Um aquífero muito bom. E desse aquífero aqui, o pessoal faz a cerveja Cristal lá em Boituva, né? Vocês vejam só como é um aquífero importante. Se tem uma cerveja boa que sai desse aquífero, é porque o aquífero é bom. Então, nós temos aqui o aquífero Tubarão, que está aqui embaixo de nós. Está em Piraju, está em Prudente, está em Teodoro Sampaio, está aqui em Marília, né? E é um aquífero importante. Naquela região ali de Boituva, de Iperó, né, usa-se esse aquífero para captação de água, né? Na região do Alto Paranapanema, hoje em dia, usa-se esse aquífero, inclusive para irrigação, né? Então, para complementar a irrigação que está sendo feita lá com água superficial, estão sendo perfurados poços nesse aquífero que chegam a fornecer 80 mil litros de água por hora, né? Excelente
fonte de água. Então, é isso que aconteceu. Depois do aquífero Tubarão, aconteceu que, com o derretimento das geleiras, passou a haver um mar muito profundo na nossa região aqui. Então, vocês vejam, abaixo, nesse azul, nós temos o aquífero Tubarão, que é um aquífero muito bom, e agora esse aquífero ele foi coberto por um mar muito profundo, com pouca circulação de água. O que acontece? Esse oceano profundo, né, começa a depositar no seu fundo aquelas rochas argilosas com matéria orgânica, que são as rochas que formam o grupo Passa 2, né? E como é que são essas águas agora? São aquelas águas do fundo do mar que não tem oxigênio, então não tem decomposição de matéria orgânica, tem matéria orgânica não decomposta, tem enxofre, né? Tem sais importantes aqui, carbonatos que foram depositados nesse mar profundo. Então já não é mais um bom aquífero, isso aqui é um aquífero ruim. E quando se perfura poços aqui, tem que se isolar, porque esse aquífero pode contribuir com substâncias que existem nele para contaminação tanto do aquífero Tubarão quanto dos aquíferos que vêm por cima. Muito bem, depositaram-se essas rochas, então. A partir daí, né, esse mar secou, vejam só, né? Eu estou falando do lugar onde você está sentado agora. Qualquer um de vocês que estejam dentro da Bacia do Paraná está sentado sobre esses eventos que aconteceram no passado, né? Então, o que aconteceu depois desse mar, né? Então, houve uma geleira, a geleira derreteu, formou-se um oceano profundo, o oceano secou, criou-se o maior deserto da história do planeta, que é o deserto de Botucatu, com deposição de uma areia muito selecionada, né? Que é como são as areias do deserto, essas areias que formam o deserto de Botucatu, que nada mais é do que o aquífero Guarani, né? Então, o aquífero Guarani é justamente essa areia que vocês estão vendo aqui na tela, né? Preenchida nesses espaços aqui, preenchido por uma água fantástica, porque toda a areia desse deserto é apenas sílica, e a sílica é quase insolúvel, né? Então, essa água é uma água muito pura, com uma quantidade de sais dissolvidos muito baixa nela, né? Quando os sólidos totais dissolvidos da água desse aquífero é muito baixa, né? E aí nós temos esse material. Então, novamente, reforçando, aonde você está, embaixo da tua cadeira, essas coisas aconteceram, né? E aí, depois do Guarani, né, nós passamos a ter um outro evento, né, que houve a separação da África com a América, abriu-se grandes fendas na crosta da Terra e derramou-se, né, então, um grande pacote de rocha magmática, né, que é como acontece em vários lugares no fundo oceânico e acontece no Havaí hoje em dia. Então, essas camadas enormes, né, de rocha, de lava fluida, se derramou sobre essa região que era um deserto e capeou esse deserto com os basaltos, né? E nós temos aqui. E também aconteceu embaixo da tua cadeira, aí onde você está aí. E aí nós temos um outro aquífero, muito diferente dos outros aquíferos que falávamos até aqui. Porque esse aquífero não é feito por poros preenchidos com água, ele é feito por uma rocha que, na maior parte das vezes, se fratura e a água percola essas fraturas, né? E depois disso aí, a gente teve a deposição disso que nós temos aqui na região, né, na superfície, que são os arenitos do grupo Pouro, imprudente, né? Já não está mais isso aqui. Em Piraju, por exemplo, já é uma outra fase. Piraju vem até aqui, onde existem os basaltos e o arenito, né? Piraju estaria na borda aqui. E aqui, mas sim, mais Marília, Prudente, Teodoro Sampaio, né? Temos todas essas camadas do aquífero Pauru, que eram pradarias, né? Que existiam aí, com presença muito grande de dinossauros e tal, e a gente tem essas camadas que tem aí na região de Marília uma média de 300 metros de espessura, e à medida que a gente vai para o interior, essas espessuras diminuem, né, a ponto de chegar no Rio Paranapanema, por exemplo, e já não existir mais esse baú, tá certo? Então, é isso. E para piorar, né, em algum momento, essa bacia, numa reativação da crosta da Terra, nesses movimentos de afastamento, imagina a força, né, da África afastando da América, né? Então, e do planeta inteiro se movendo. E em algum momento houve uma inclinação e nós temos essa declividade. Na região de Botucatu, acontece aqui o arenito Botucatu, que está na superfície, né?
na região de Piraju, acontece o aquífero Botucatu, Paranapanema, e esse arenito Botucatu, ele passa a mergulhar no sentido oeste, em direção ao Rio Paraná, a ponto de chegar ali em Presidente Prudente, ter 1.400, 1.500 metros de profundidade, para você topar, né, topar o topo dele, tá certo? Então, é isso que aconteceu na Bacia do Paraná. E é isso que a gente precisa entender quando a gente faz gestão de recursos hídricos, né? E sempre lembrando que nós temos, mesmo nisso que nós dissemos, a gente tem uma porosidade intergranular, a gente tem uma porosidade de fraturas, né, ou por fraturas por movimento, que abriram bastante as fendas, ou então só por resfriamento, onde as fendas são menores, e a gente tem algumas camadas, né, onde existe dissolução de rochas carbonáticas, por exemplo. Então, é isso, né, que a gente tem que pensar, né, quando a gente pensa em que aquífero essa água está, né, e a gente tem que trabalhar com tudo isso. Então, o Botucatu, o aquífero Guarani, o jeitão dele, né, nos afloramentos aqui, um afloramento que existe na Castelo Branco, é desse jeito. Então, são areias muito bem selecionadas, né, depositadas pelo vento. Essas camadas aqui são as camadas de dunas, né, que depositaram. Ao passo que, e aí, nessa areia, a água está como se estivesse dentro de uma lata de areia, onde você joga a água, né? E no basalto, quando você trabalha com basalto, né, que são rochas duras, que é aquela pedra brita que a gente encontra, né, a pedra preta, brita, que nós usamos para fazer os nossos calçamentos e coisa e tal, que estão aqui também, que são os basaltos, a água se encontra nessas fraturas que você encontra na rocha. Então, veja só, né, que coisa diferente que é do que aqueles arenitos. E nós temos aqui, em alguns lugares, são 800 metros de espessura desse basalto, protegendo o Guarani aqui embaixo, certo? E aí, bom, isso faz com que nós tenhamos, por exemplo, o Bauru. Se você perfurar um poço no Bauru, você tem um poço livre, um aquífero livre, né? A pressão que incide sobre a água que está no Bauru é a pressão atmosférica. Tanto bom, enfim, é a pressão atmosférica. Ao passo que a pressão que há sobre o Guarani é uma pressão que faz com que esse poço jorre. Então, aí sim, né, no aquífero confinado, nós temos poços artesianos. O que é um poço artesiano? É um poço cuja água jorra para fora do poço. Mas e o poço semi-artesiano? O semi-artesiano é um poço cuja água sobe, mas não jorra. Mas em Presidente Prudente tem poço artesiano? Tem poço artesiano, aqueles que são das termas, né, que são água quente. Mas 99,9% dos poços que acontecem na nossa região são poços comuns, né, de aquíferos livres. Apenas os poços perfurados, e alguns outros aquíferos também, raros. Mas, com certeza, todos os poços perfurados no aquífero Guarani são ou artesianos ou semi-artesianos, porque o nível da água sobe nesse aquífero. Vocês entendem, né, as diferenças? Eu estou só apontando as diferenças que a gente tem que considerar no momento de fazer gestão dessa água, né? Não tem jeito de você fazer a gestão da água de um aquífero que está paradinha lá e que não sobe, ela só escoa nesse sentido, do que você fazer a gestão de uma água que vem de muito mais longe e quando você perfura um poço, essa água sobe para dentro do poço, né? E quando você tem uma fratura aqui, essa água pode sair daqui do aquífero e vir alimentar a fratura aqui na frente. Então, essas questões são as questões que a gente tem que trabalhar. E aí, com relação ao aquífero que você quer trabalhar, e aí eu estou pegando aqui um trabalho do Paulo e Silva, a tese de doutorado dele, que é um trabalho icônico, né? Ele faz uma divisão dos aquíferos dentro dos aquíferos. Então, quando você pega o aquífero Bauru, ele ainda tem uma subdivisão. Aqui é uma camada de 300 metros, né? Então, aqui são dados que saem de Presidente Venceslau, passam por Piquerubi, passam por Santo Anastácio, passam por Presidente Bernardes, passam por Álvares Machado, por Presidente Prudente e seguem. Então, naquele sentido. Vejam a quantidade de camadas aquíferas diferentes que existem. A formação adamantina, que tem uma quantidade de água, a formação Araçatuba, que não tem água, porque é uma formação de um lago que existia, então são argilas, a formação Santo Anastácio, que é uma formação maravilhosa, que precisa ser preservada, que tem um volume absurdo de água, né? Eu diria que a formação Santo Anastácio, apesar de ser muito menor do que o Guarani, ela é mais útil do que o Guarani, né? E a gente precisa trabalhar na preservação desse aquífero. E aí nós temos a formação Caiuá, que é um aquífero maravilhoso também, que tem no Pontal do Paranapanema,
Mas a gente imaginava antes que esse aquífero Kaiowá estava tudo aqui embaixo, e não está. Né? E fizemos um poço no DAI de Presidente Prudente que mostrou isso. Nós temos, onde esperávamos ter um aquífero muito produtivo em Presidente Prudente, a gente tem uma formação que não tem água. Então, a disponibilidade hídrica é menor. Então, veja, isso aqui, isso que eu estou mostrando com essa complexidade de camadas que está aqui posta, né? Quando eu venho para o perfil que nós falamos agora há pouco, que é de todas aquelas coisas se depositando, então aqui aquele um que era da geleira, né, o tubarão, aqui aquele um que era o que era do mar profundo, que era cheio de argilas e coisas do gênero, aqui um outro aquífero, aqui o aquífero que era o deserto, aqui as rochas. Aquela camada que eu apontei nesse slide aqui, né, com toda essa complexidade, é isso aqui, ó. É esse aquífero aqui, ó. Esse aquífero pintado de verde. Então, se aqui nessa camada é tão complexo, imagine nessas camadas todas aqui para baixo. Né? E é o que eu disse, ó. A cidade de São Paulo, né, com essas rochas do cristalino, e essa rocha que são iguais aqui é uma profundidade de 6.000 metros de profundidade. Tá certo? Então, é isso aqui que a gente precisa gerenciar quando a gente trabalha com água subterrânea. E sempre pensando, né, que os fluxos, quando a gente trabalha com a gestão de água subterrânea, eles são assim. A água se infiltra segundo a vertical, onde não há o lençol freático ainda. Quando se atinge o lençol freático, né, quando há o alcance do lençol freático, a gente tem o fluxo da água em direção aos rios, né? Esses aqui os aquíferos mais rasos. E a velocidade da água, ela é muito lenta, né? Da água subterrânea. Quando a gente fala em um rio, a gente fala em velocidades de metros por segundo, né? Quando a gente fala em aquífero, a velocidade da água dentro do aquífero, a gente tem que falar em centímetros por semana, centímetros por mês, porque o percurso que a água tem que fazer, né, é esse percurso apontado aqui nessa particularização do perfil, né? Olha aqui. Então, a água tem que desviar cada um desses grãos, né, para fluir. Então, e outra coisa, lembra que eu falei da adesividade da água ao grão, né? Esse grão fica aderido à água e também é um contaminante. Então, para despoluir um aquífero é extremamente difícil, porque sempre há um pouco do contaminante agregado a essas partículas e toda vez que a água passa por aí, ela carrega esse contaminante. Então, as dificuldades que a gente tem para fazer a gestão desse tipo de coisa, tá certo? E aí, de novo, isso aqui que não vai funcionar, mas enfim. E essa velocidade da água, ela depende, então, né? Como é que é a velocidade dessa água no meio poroso? Ela depende de uma coisa chamada condutividade hidráulica, só para dizer que eu não falei de física, né? E já que a Unesp aí tem físicos fantásticos e químicos fantásticos, inclusive nós estamos desenvolvendo um projeto, é tão complexo, né, a coisa de gestão de água subterrânea é tão complexa, que o Comitê do Médio Paranapanema está, junto com a Unesp de Prudente, fazendo um trabalho para entender o comportamento do aquífero Guarani numa determinada região, não com geólogos, não com engenheiros, mas com físicos e químicos, né? O professor Celso aí, da Unesp de Prudente, junto com o professor César e todo o grupo daí. E aí depende também, né, então, do tipo de rocha que está, de como é que está, qual é que é o fluxo, né, de que parte de pressão essa água vai para uma outra parte, às vezes subindo, né, e o comprimento do fluxo, né, que determina a perda de carga, então. Só para dizer que eu não falei de física, né? E o que faz valer isso, né, essa velocidade da água subterrânea, é a lei de Darcy, né? A lei de Darcy, onde na areia essa velocidade é muito maior, né? A velocidade é muito maior, então na areia os aquíferos, quando há areia, os aquíferos são muito melhores, e nos aquíferos sedimentares, quando você tem argila, né, esses aquíferos são piores, porque a velocidade da água na argila é muito melhor, muito menor do que a velocidade da água na areia. Mas se eu pergunto para vocês, qual desses materiais, areia ou argila, é mais poroso? Né? Mais poroso é a argila, que chega a ter 50% de porosidade. E porosidade é volume de vazios. Né? Mas por que então o aquífero é muito melhor quando você tem areia do que quando você tem argila? Justamente porque a argila ela é mais porosa, mas os poros não se conectam. Né? Então você não tem um fluxo de água, ao passo que
Na areia, a gente já brincou de água na praia, né? Existe um fluxo. Você faz um buraco, esse buraco imediatamente se enche de água. Então, olha só, mais um pepino, né, para a gente resolver no momento de fazer a gestão de águas. E quando a gente trabalha também com rochas, né, aí uma outra pergunta que a gente tem que responder, que tipo de poço a gente vai usar, tanto para fazer sondagens, para entender como é que é o comportamento do aquífero, como para retirar a água desses aquíferos para captação. Então, onde a gente tem areias e argilas, né, o poço ele tem que ser revestido. Onde a gente tem só rochas, o poço não precisa ser revestido, ele é aberto direto na rocha e das fraturas essa água flui para dentro do poço. Então, para fazer poço, por exemplo, em Cândido Mota, para fazer poço em Palmital, para fazer poço em algumas regiões onde tem basalto, onde tem terra roxa, né, você tem que ter um método de perfuração, né, e um equipamento completamente diferente de quando você vai fazer um poço em Presidente Prudente, por exemplo, ou em Teodoro Sampaio, ou em Marília, né? E em Piraju tem os dois, né? O que é pior, aí você teria que saber em Piraju aonde é que você vai furar, para saber que tipo de máquina, que tipo de equipamento você vai usar e qual é a interferência que você vai fazer no aquífero, né? No momento de você pensar na gestão. Tá certo? Vocês estão bem? Está todo mundo acordado? Está todo mundo atento aí? Está dando para aproveitar alguma coisa? Fala um oi para mim aí, pessoal. Sim, Emílio, tá tudo certo. Tá tudo certo aí. Tá? Tudo bem? Tudo bem, Renata? Sim, Emílio, apostos. Então tá bom, pessoal. Então, espero não estar matando vocês de tédio, mas enfim, Não, tudo vamos certo. lá. Então, outras questões que a gente precisa avaliar, né, seria as vazões a serem alcançadas. Quando você faz um poço para abastecer uma cidade, né, você tem que pensar em uma vazão alta. Então, como é que é o poço para uma captação de uma alta vazão? Né? Por exemplo, Teodoro Sampaio. Em Teodoro Sampaio, para eu abastecer a Sabesp, eu tenho que ter um poço com uma profundidade, não precisa ser maior do que a profundidade para abastecer, por exemplo, uma fazenda. Né? Mas ele tem que ter diâmetros maiores, porque esses diâmetros implicam uma maior entrada de água para dentro do poço. Então, quando você for trabalhar com esses poços, a gente tem que saber que tipo de poço a gente vai usar, né? E trabalhar com o diâmetro de perfuração. Né? Então, quem condiciona o diâmetro de perfuração é o diâmetro do revestimento. E o diâmetro do revestimento é condicionado pela vazão que você quer tirar. Né? Então, por exemplo, se você quer tirar 150 mil litros de água por hora, o diâmetro de perfuração que você quer ter tem que ser de pelo menos 300 milímetros. Né? 300 milímetros seriam 12 polegadas de revestimento, mais ou menos. Né? Para você ter 12 polegadas de revestimento, você tem que ter um furo que seja o dobro desse diâmetro, seriam 24 polegadas. Ao passo que se você quer tirar 30 metros cúbicos por hora, por exemplo, um poço revestido com 6 polegadas, que é o natural que todo mundo fura, né, seria bem tranquilo de fazer. Um poço desse aqui, ele deve custar 5 vezes, de 5 a 10 vezes mais do que um poço desse. Então, outras questões a serem avaliadas. Mas, para isso, existem normas. Né? Então, só estou apontando aqui, só trouxe para constar, né, que existe uma norma da BNT, né, da NBR 12212, para o projeto de poço, existe a 12244 para a construção do poço. Então, são seguidas essas normas técnicas para se construir os poços, tá certo? Além disso, é importante que se saiba que não pode ficar o revestimento do poço direto com a formação, é necessário que se use aqueles pedriscos selecionados, né? O cara perfura o poço, aí desce o revestimento, e em volta entre o furo do poço e o revestimento, e tope o poço com essas pedrinhas aqui, né? Já teve vez que o proprietário do poço quase bateu na gente, porque, pô, você furou o poço, vai comprar uma fortuna, e agora vai entupir o poço de novo, né? É necessário para estabilizar a parede da formação, para não entrar areia para dentro do poço. Né? Então, esse é o pré-filtro, que também depende de uma série de informações. Né? O tipo de equipamento, então, né? Quais são os equipamentos a serem perfurados, que depende da rocha, né, que vai ser perfurado, né, Paulo César Rocha? Então, a gente vai ter que usar, para furar rochas duras, como Paulo César Rocha, você vai ter que usar uma máquina como uma rota pneumática. Para furar poços mais, rochas mais tênues, como os arenidos, você usa máquinas rotativas. Né? E assim por diante. Que tipo de revestimento usar? Né? Então, você vai revestir um poço
dependendo do tipo da água do poço, uma água, por exemplo, como a água que existe aqui em Marília, que é fortemente bicarbonatada. Então, ela tem uma capacidade de incrustação muito grande, né? Então, você tem que pensar em que revestimento usar, se plástico, se aço inoxidável, o que fazer. Em outras regiões, por exemplo, como a região do Pontal, as águas são mais ácidas, então elas são corrosivas mais do que incrustantes. Então, pensar em revestimentos de plástico ao invés de usar revestimentos de aço, né? Então, qual revestimento usar? Aonde instalar os filtros? Então, depende de você fazer análises do material que você tirou de dentro do poço, do tipo de rocha, ou sondagens geofísicas, né? Que são como se fosse uma endoscopia que você faz dentro do fundo feito e determina onde existem as areias e as argilas, e coloca os filtros ali. Então, são as perfilagens geofísicas dos poços. E aí, para dentro do que nos interessa mais, né? Agora vamos entrando mais, não na questão de construção, mas na questão de como é que a gente vai fazer o entendimento dos aquíferos dentro das academias, dentro dos comitês, né? A gente precisa pensar em qual a zona de influência do poço, né? E onde se localiza a zona de recarga desse poço, quando a gente trabalha com isso. Então, para vocês terem uma ideia, né, a água que existe no aquífero Guarani, que eu já disse, né, e repito, na região de Marília, na região de Presidente Prudente, é uma água que se infiltrou em toda aquela zona da depressão periférica do estado de São Paulo. Então, na região de Piracicaba, na região próxima a Ribeirão Preto, Piracicaba, aqui mais para cá, na região de Botucatu, um pouco abaixo de Botucatu ali, né, descendo a serra de Botucatu, né? Então, é essa região de recarga do aquífero Guarani, né? E essas águas recarregadas no aquífero Guarani, vejam só, o tempo de percolação dessas águas no aquífero é de milênios, né? Nós estamos falando aqui em centenas de milhares de anos. Ao passo que, aí na região de Presidente Prudente, por exemplo, uma água que se infiltre próximo ao Pontal do Paranapanema, naquele, por exemplo, na gleba 15 de novembro, né, vocês podem reparar que ali quase não há rios, né? O aquífero é muito bom, ele tem uma permeabilidade muito alta, então a maior parte da água que chove se infiltra para dentro dos aquíferos. E o tempo de percolação ali é de meses, então são questões diferentes a serem avaliadas, né? E para a gente fazer uma boa gestão, a gente tem que saber qual é a zona de influência, de onde é que está vindo a água do teu poço. Está vindo lá da fossa, né? Está vindo lá de Botucatu? Né? E qual é a área de recarga desse teu poço? No terreno do vizinho? É em toda a área do médio do Paranapanema, né? Como é, por exemplo, todo o Pontal do Paranapanema. A área de recarga do aquífero mais importante, que é o aquífero Bauru, que abastece 90% dos municípios da região, né? É justamente aí. Então, qualquer coisa que se faça no solo, né, sobre o solo dessa região, qualquer coisa, se você implantar uma indústria que permita a infiltração de um material contaminado, né, você tem esse problema todo aí considerado, tá certo? Então, e aí, bom, falei de tudo isso. E problemas? Existem problemas com relação a esses aquíferos, né? Existem muitos problemas, né? A gente tem muitos problemas que já existem agora, né? Então, quando a gente trata de gestão de recursos hídricos, a gente tem que pensar em tudo isso que foi dito e mais nos problemas que a gente já introduziu, né, para esse sistema aí que já é complexo, né? Então, com certeza a gente não vai encontrar um problema como esse, né, na gestão de recursos hídricos subterrâneos. Muito menos como esse, tá certo? Porque dentro dos aquíferos a gente não vai conseguir. Mas a gente tem problemas sérios. E existem alguns instrumentos de proteção e controle, né? Que quando são detectadas essas áreas problemas, né? Quando a gente detecta essas áreas problemas, a gente consegue restringir a captação e o uso. Então, essa lei estadual 6.134, esse decreto de 91, né? Eles são decretos que permitem, né, no interesse da conservação, proteção e manutenção, que se restringe a captação. Então, quem faz isso? O DAE e a CETESB, tá certo? Que propõem ao CRH. Então, só para a gente pensar. Onde existe isso? Por exemplo, naquela região sul de São Paulo, próximo à represa de Guarapiranga, né, essa área marcada aqui e os pontos marcados em vermelho, né, essa região aqui, no começo lá do século passado, era uma região altamente industrializada, né? Então, aqui é perto do Shopping Center Sul, uma região chamada Jurubatuba, em São Paulo. Aqui à margem
do canal do Jurubatuba, que é a represa do Guarapiranga. Olha o tamanho da área, né? Essas áreas em vermelho são áreas contaminadas, e não é permitido que se capte água aqui, porque a contaminação aqui é séria. É dentro de São Paulo, uma cidade que depende tanto de água. Então, não é só a água superficial de São Paulo que está contaminada, a água subterrânea também. E o que aconteceu? Essa deliberação de abril de 2011 estabeleceu uma área de restrição para essa contaminação industrial que existe aqui. Em Ribeirão Preto, o que aconteceu? Aconteceu que, nessa região central da cidade, que até um tempo atrás, usava muito mais água do que a média necessária, houve um rebaixamento muito grande desse aquífero maravilhoso do aquífero Guarani. A gente consegue quase secar o aquífero Guarani. E aí, por conta dessa deliberação, criou-se uma zona de restrição, né, para que se pudesse estudar. Aqui o Rio Pardo, que recarrega esse aquífero, né, ele tem que trabalhar. Então, vocês vejam, ao invés do aquífero estar encaminhando água para o Rio Pardo na região, o Rio Pardo estava fornecendo água para o aquífero, dada ao enorme rebaixamento que foi feito aqui nesse aquífero. Então, olha que coisa incrível, né? Essa região aqui é o município de Monte Azul, né, e aqui contaminado com nitrato por conta de fossas, né, antigas, de aterro de lixo e coisas disso tudo. Durante um período de tempo, toda a cidade teve restrição de água subterrânea. E aí buscar água de onde? Né? Se você olhar em volta de Monte Azul Paulista, que você não vê rio em lugar nenhum. Tá certo? Então, problema sério de restrição. Né? Outras áreas aqui no lago em Carapicuíba, aqui a região de Bastos, né? que o IPT está fazendo um estudo muito importante para o Comitê do Água e Peixe, né? Por conta de práticas antigas de criação de galinha, que já existe há 100 anos na região, né? Houve uma contaminação do aquífero com nitrato, né? Proveniente da alteração desse material aí. Então, contaminação com nitrato na área rural, não é uma área urbana, não é uma atividade urbana, né? Ao contrário das outras todas que eram atividades urbanas, essa é uma atividade rural. Né? Marília também, fizemos um trabalho e detectamos nitrato. E nitrato é um contaminante sério. E aí, né, um contaminante de ordem natural, né, o bário, nos aquíferos aqui, principalmente nos aquíferos aqui, nesse espigão que vai de Garça até Pompeia, mais ou menos até Quintana. Natural, né? Não há uma produção, não há um histórico de depósito de bário no solo. Nada mais é do que a decomposição dos carbonatos de sódio e bário, né, carbonato de cálcio e bário que existem na região, que levaram à contaminação de bário no aquífero. Né? Então, vocês vejam só, detectado na Alta Paulista, né, o bário, e o bário é uma substância que, superado um determinado teor, é um problema. Como aconteceu em Ribeirão Preto e em Marília também, né? Depois de 20 anos de exploração do aquífero Guarani, aqui em Marília, que são 7 poços, com mais de 1.000 metros de profundidade, em alguns pontos da cidade, a gente chegou a ter um rebaixamento de quase 60 metros do nível de pressão do aquífero Guarani. Também é um problema sério que a gente tem que enfrentar. E quais são os problemas comuns à água subterrânea, então? Né? Dentro disso tudo que a gente disse. É a superexploração dos aquíferos, né? E a poluição antrópica. Então, são esses os dois problemas mais importantes. Né? E isso tudo, né, é muito catalisado pela enorme ignorância sobre as potencialidades e sobre as limitações que a gente tem dos aquíferos. A gente não sabe como é que esses aquíferos se comportam. Né? Então, a gente tem toda essa dificuldade. E as contaminações aí são todas essas, né, que a gente já conhece. O nitrato é um problema muito sério. Poços abandonados são um problema muito sério. Na região do litoral, a inclusão de sais, né, para a região aqui são importantíssimas também, né? Quando a gente bombeia um poço, a gente puxa a água salgada do mar para dentro daquelas dunas, por exemplo, que eu mostrei lá de Fortaleza, né? E aí, bom, quais são os próximos passos, né, nessa nossa sanha exploratória dos aquíferos, né? O que é que está vindo de novidades, né? Que já existem no mundo, na área de petróleo, existe lá um conflito entre, por exemplo, Israel e a Jordânia, porque Israel perfura poços subterrâneos direcionados e vão buscar água. Desculpem. E vão buscar água em outras áreas, né? Enfim, não só um exemplo que eu estou dizendo, mas enfim.
e os poços que a gente pode, né, aproveitar, por exemplo, várias camadas aquíferas, um único poço com poços direcionais que vão aproveitar muito melhor a água, né, e aí a gente sabe que a economia é que manda, né, então o que é usado o petróleo provavelmente possa ser usado para água subterrânea e a gente vai fazendo esses avanços aí. Então, são novidades que estão surgindo, né, e que podem ser aproveitadas nas nossas pesquisas. Pessoal, vocês me desculpem, para mim o assunto ele é muito apaixonante, né, tem muitas coisas que eu gosto de falar e de fazer com relação à água subterrânea, e é isso, enfim, é isso que eu gostaria de trazer, essa barbaridade de dados que a gente tem aí, com anos de gente muito especialista trabalhando, mas infelizmente poucos, né? São poucos. E a gente precisa melhorar a qualidade da informação de águas subterrâneas para fazer uma gestão melhor aqui no estado de São Paulo. Então, me desculpem e muitíssimo obrigado pela atenção. Muito obrigado. Parabéns pela aula aí, viu, Emílio? Que isso. Uma bela aula, acho que nós precisamos desse conhecimento que você apresenta aí, nivelar esse conhecimento, né? Eu acho que é importante e foi ótimo. Obrigado, Emílio, em nome do programa. A gente agradece a sua participação. Eu também concordo com o Paulo. É muito importante que a gente conheça, né? A própria ONU, o segmento de água, fala isso, que é importante a gente conhecer para poder usar bem, para poder preservar, não contaminar. Então, acho que é muito importante, foi muito importante a sua fala para que a gente estabeleça esse caminho aí. E aí a gente tem... Você pode dar uma olhada nas perguntas aí e passar para o Emílio, por favor? Oi, nós temos uma pergunta aqui, Emílio, é do Júlio Alves. Ele pergunta, professor, teria o aspecto de contaminação nesse processo todo, justamente por não haver controle nos furos de poços, não tem condições de saber se a água é potável, teria como prevenir, ou o certo seria pegar as amostras e levar para o laboratório antes de usar? Na verdade, há uma exigência, porque a gente não sabe mesmo, né? Por conta da gente não conhecer como é que funcionam os fluxos da água subterrânea, a gente não sabe o que a gente está provocando lá embaixo, o que a gente está potencializando sob o ponto de vista de contaminantes. O trabalho que a professora Renata orientou, ele mostra lá uma área contaminada em São Paulo, mas se você entrar dentro daquela... o inventário de áreas contaminadas que tem na Sabesp, você vai ver lá milhares de áreas contaminadas no estado de São Paulo, né? E aí, é importante que todas as vezes que você faça a perfuração de um poço, você faça análise, né? Tem que fazer análise. Não dá para você não fazer, nem que seja uma única análise. Faça uma análise para ver alguns indicadores, né? Para outorga é obrigatório. Mas a gente sabe que as análises são caras, não são baratas, né? Então, às vezes, pequenos usos, né, fica difícil você fazer uma análise mais completa, mas fazer uma análise mais simples, que te dê alguns traçadores, né, alguns parâmetros para você avaliar se o teu poço está ou não seguindo por uma linha de contaminação. Mas, realmente, a colocação de filtro, o local de perfuração, entender qual é o aquífero que você está utilizando, né? A nossa região aqui, a gente não tem ideia do tamanho da sorte que nós temos, né? Nós temos aquíferos fantásticos, maravilhosos, protegidos, né? Então, na região de Prudente, por exemplo, existe uma capa superficial do aquífero Adamantina, né? Que protege o Santo Anastácio. Então, o Santo Anastácio é um aquífero maravilhoso que está super bem protegido. Então, são coisas que a gente tem muita sorte. Agora, os aquíferos mais superficiais, eles são mais passíveis de contaminação, né? Esses precisam ser melhor olhados. Enfim, a água subterrânea é uma riqueza enorme que a gente precisa preservar. Precisamos fazer de tudo para preservar. Obrigada, Emílio. Temos mais uma pergunta aqui. Também tem bastante mensagens de parabenização, né, pela aula. O pessoal amou.
Temos até a presença do professor Cláudio de Mauro também, acompanhando o evento, ele deixou os parabéns. Nossa, essa E, fera. e tem uma questão do Fernando Okimoto, assim, te pergunto, como podemos ter políticas públicas controladoras, protetoras agora, para contaminações que podem demorar para chegar, dada a baixa velocidade de percolação, num país, contexto normalmente despreocupado, remediador, lento que temos? O fato é o que sempre se diz sobre o Brasil, né? O Brasil tem leis fantásticas, né? O Brasil tem uma legislação muito completa, é proibido, não pode, multa, mas o difícil é o que nós precisamos fazer, que é informar, esclarecer. Muita gente faz por desconhecimento de causa, né? Assim, não pode fazer por desconhecimento de causa, mas por ignorância mesmo, né? Existem pessoas que jogam qualquer coisa no chão, jogam qualquer coisa no rio. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com a informação e a educação, num primeiro lugar, né? A gente precisa trabalhar com isso. E fazer valer a legislação, né? A gente precisa fortalecer um pouco. O Brasil, o pessoal sempre comenta, e eu gosto muito desse comentário, eu ouvi várias vezes, que é o seguinte: o Brasil ele usa um processo de comando e controle, né? Então, comanda-se, né? E a gente tem que controlar o que comanda. Só que o comando é muito bom, mas o controle é péssimo, né? Então, a gente não tem fiscalização, a gente não tem educação, a gente não educa de uma maneira adequada, as pessoas usam sem saber, né? Fazem de qualquer jeito sem saber, e isso é um problema, né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar com informação, educação, o papel do comitê e das entidades de ensino, né, das ONGs, fundamental. A gente precisa trabalhar com isso exaustivamente, né? É isso que a gente precisa fazer. Para não ter que mudar, né? Se a gente conseguir educar, a gente não vai ter que mudar. Emílio, com licença. Só uma pergunta, o Zé Catarino. Oi, Catarina, só um minutinho, que nós temos um inscrito. É só levantar a mão para deixar na sequência, mas eu anoto aqui o senhor, tá? A ordem. O Enio Magro queria pedir a palavra. Pode falar, Enio. Obrigado, Milena. Sabe, Emílio, eu achei tão importante você falar da Gleba 15, Teodoro Sampaio, né? Na verdade, todo o Pontal. Eu sou bastante apaixonado pela região aqui, e eu vi que, se você, inclusive, puder enviar um pouco desse material, porque nós temos algumas experiências nesse novo currículo. É uma coisa fantástica esse novo currículo que está sendo colocado para os alunos. Tem professor fazendo disciplinas eletivas de conservação do solo. Eu, inclusive, levei isso para São Paulo, né? O currículo está permitindo essa regionalização, e é muito importante, né? Considerando, inclusive, o Morro do Diabo, turismo rural, uma série de situações que a região contempla, né? Então, é riquíssima a sua aula, porque pode nos ajudar muito, porque esses jovens, né, por conta dos novos itinerários formativos, eles poderão ser direcionados na sua carreira e, de repente, se apaixonar por essa pauta toda ambiental que nós temos na região. Achei muito bom, viu, cara? Legal mesmo. Esse material, existe muito material, e eu acho que um esforço que o comitê precisa despender é de criar mais material também, né? Desenvolver materiais, acho que é importante. E o que nós tivemos aqui, eu tenho muito prazer em encaminhar para vocês aqui. Bom? Agora, Senhor Catarino. Emílio, parabéns. Infelizmente, eu tive problemas para acessar a palestra no início. Eu perdi, mas ela vai ficar disponível para nós. Eu gostaria de voltar a vê-la com mais calma, com mais tranquilidade, porque é uma aula extraordinária. E a gente lembrar que uma das coisas, ontem foi o Dia Mundial das Florestas, não é? As florestas têm um Dia Mundial de proteção. O problema é que tem 365 dias que os
desflorestadores usam para acabar com as florestas. E elas são um ponto importantíssimo para a recarga dos aquíferos, para a pergolação da água, para tudo isso, não é? Então, nós temos que nos conscientizarmos disso, e como o Enio Magro falou, levar isso para as nossas escolas, porque a educação é que pode transformar a mente das pessoas e pode nos dar um amanhã melhor. Um grande abraço, Emílio, parabéns. Muito obrigado, Zé Catarino. Você é uma referência para todo mundo com relação à conservação, né? Desde que eu já era... Você veio menininho para o comitê, quando você veio para o comitê menininho, você já se preocupava com essa questão toda de preservação ambiental, e a gente tem aprendido muito com você, viu? Muito obrigado. Mais alguma questão, gente? Ô, Emílio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma referência a respeito das alterações nas recargas das urbanizações? Quer dizer, a influência da urbanização nessas recargas dos aquíferos, principalmente os superficiais, digamos assim. Existem alguns estudos já que consigam concluir alguma coisa a respeito disso? Sim, Que vão gerar, talvez, políticas públicas sim, urbanas? tem um trabalho do professor Irata, né, que ele tem trabalhado muito com essa questão da geologia urbana, né, da hidrogeologia urbana. Existem trabalhos que eu já vi, eu vou dar uma levantada aqui, Fernando, e eu mando para você, mas com certeza o Irata, com certeza o Chang, né, de Rio Claro, também tem a equipe dele lá do laboratório dele, lá do LEBAC, tem bastante informação. Então, a gente tem, o pessoal tem sim, viu? Tem sim. Ok, obrigado. E o Roberto Ferron ergueu a mão. Pode falar, Ferron, faça a palavra. Liberando o microfone, que velho leva a surra do computador, né? Bom, não é nem palestra, a aula do Emílio dispensa comentários, a gente que já o conhece de longa data. Esse que é o nosso primeiro encontro depois do passamento do nosso amigo Sandro. Temos que deixar esse registro. E eu queria perguntar para o Emílio, nessa questão do mexilhão dourado, que nós tínhamos muitos problemas na represa de Presidente Epitácio, né, que é antigo Rio Paraná, que virou represa. Está controlada aquela questão do mexilhão? É uma curiosidade, já está fora do contexto, mas é uma curiosidade que já tem dificuldades para encontrar o foro adequado para isso. Bom, não vou poder te responder, querido, porque realmente a gente tem acompanhado aqui as salas de crise, né, dos reservatórios, principalmente para Paranapanema, e a gente não tem tido em nenhum momento a gente tem tido essa discussão, né? Então, eu realmente desculpa, mas eu não tenho informação. Por favor, se alguém puder me ajudar. Realmente está fora do contexto, eu que saí fora, desculpa. Continua sem controle. Aí, o Catarino informou, continua sem controle o mexilhão, viu, Ferron? É um bicho danado esse aí, né? Porque não tem predador para ele, né? Não tem nenhum chefe de cozinha aí que tenha inventado uma receita para fazer com esse diabo, esse bicho aí, não? Porque deve ser gostoso esse trem aí, né? Porque tem casquinha, tem aquela molinha dentro. Pô, não dá para comer? Não. Caldeirada de mexilhão. Pois é, pô. O problema é que ninguém mexe nisso, hein, Ferron? Ninguém mexe. Pois é. Todo mundo quer ficar fora dessa questão. Ninguém mexe porque sabe que se mexer, a coisa pode não ser muito bom. Catarina, o que eu diga, né, Catarina? Mas temos que continuar acreditando que a gente pode melhorar o amanhã. Eu acredito, Catarina.
Obrigada pelas contribuições e as questões, né? Vou passar a palavra para o professor Fernando. Bom, novamente, então, agradeço a presença do Emílio, a fala, a presença de todos vocês que vieram aqui para, nesse Dia Mundial da Água, falar um pouco, discutir um pouco esse assunto tão importante, que são as águas subterrâneas, né? Tentar conhecer um pouco mais sobre isso, para tentar entender e participar das soluções que isso precisa ter. Em prosseguimento, então, ao Dia Mundial da Água, a gente, então, passa a fazer, então, o lançamento do prêmio Sandro Roberto Selmo. Como o Ferrão comentou, é a primeira reunião que a gente faz após a passagem desse nosso amigo, e a gente definiu, né, que vai haver um prêmio Sandro Roberto Selmo para as melhores dissertações defendidas em todo o programa do mestrado profissional, programa de pós-graduação em Geografia, nosso mestrado profissional, que ele tanto apoiou e tanto gostava, até o ano de 2020. Né? Informo que esse prêmio vai ser oferecido a provavelmente as 3 melhores teses nesse período, dissertações, desculpa, nesse período. Vai seguir os critérios, né? Como é que vai ser decidido isso? Vai seguir os critérios já estabelecidos pela CAPES, né? A gente já tem critérios claros, né? Que vão definir essas 3 melhores dissertações. E isso vai acontecer em breve, né? A gente vai chamar um novo evento exclusivamente para isso, em que vai ser, então, entregue essa premiação. O livro já tem financiamento definido, então já está tudo em processo de licitação, né? Então, assim, já tem a estrutura toda definida. Então, não é algo que ainda precisa ser criado. Sendo assim, hoje a gente está apenas lançando esse prêmio, dizendo que vai haver esse prêmio, e em momento oportuno a gente vai convidá-los, né, para que participem dessa entrega, dessa oficialização do prêmio Sandro Roberto Selmo. E hoje, então, a gente chama o filho dele, o Tiago Tumitã Selmo, para falar algumas palavras em nome da família. Tiago, você está aí? Bom dia a todos. Queria agradecer pelo espaço e eu vou tentar ler uma carta que minha irmã escreveu, que acredito que seja o que está no coração de cada um de nós. Eu agradeço a todos. Eu conheço alguns, a maioria eu conheço. Não sei se vocês lembram de mim, mas eu lembro de vocês. E é muito importante esse dia, tanto para o mundo quanto para o meu pai. E eu vou ler a carta, porque se eu não ler agora, eu não consigo mais. Assim como as águas que moldam a natureza por meio de suas passagens, a vida, por meio de seus acontecimentos, nos moldam também. Foi assim com a partida do nosso pai. Uma partida inesperada, dolorosa, forte e que tem transformado cada dia as nossas vidas. Mas a vida, infelizmente, ela é transitória. E nessa transição, meu pai foi brilhante. Eu posso falar esse adjetivo sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, sem nenhum exagero. Ele foi um homem que honrou e amou incondicionalmente a família e o trabalho. Um profissional que se empenhou a todo instante para fazer o certo, com amor, dedicação e muito respeito por tudo e por todos. Quando eu lembro de trabalho, quando eu lembro de DRE, quando eu lembro de água, de recursos hídricos, não tem como não lembrar do meu pai. E essa palavra água ecoa no meu coração, da minha família, e eu sei que de todos vocês.
Se ele estivesse aí hoje com vocês, com toda certeza, ele teria preparado uma apresentação, ele teria preparado um material, ele estaria deixando a Milene doida com essa apresentação, porque ele revisa, revisa e revisava sempre. Ele teria explanado com segurança o tema, teria levado ao máximo a responsabilidade desses processos. O que eu quero e que todo mundo quer é que esse amor permaneça em cada um que faz parte desse trabalho. E que isso nunca morra, porque para que outras histórias se façam também, outros caminhos se abram, como os caminhos da água. Agradeço a todos do fundo do meu coração por sempre lembrarem do meu pai e lembrarem de todo o carinho e determinação que ele teve para com esse projeto. Muito obrigado do fundo do meu coração. E aí... Desculpa, gente. Vamos fazer um minuto de silêncio em respeito, né? Cada um na sua crença. Professor Fernando, hora que... Bom, pessoal, Tiago, muito obrigado pela sua leitura. Agradecemos também a Jaqueline, sua irmã, a sua mãe, Luiz. Então, assim, pode ter certeza que todos nós que tivemos o privilégio de partilhar algum momento com o Sandro, estamos juntos com essa carta aí que você acabou de ler. Acho que... Carlos Arraes, você quer falar alguma coisa? Sim, Fernando. Acabei até de mandar no chat aí. Eu acho que o que o Sandro nos deixou de exemplo de vida, o Sandro, que faz parte do DAE há tanto tempo, né? Faz parte da vida do comitê, dessa questão do pensamento que todos nós temos, né? Na defesa ambiental. Como eu acabei de escrever aí, nem todas as águas se vão, nem todas as águas se evaporarão. Muitas delas permanecerão entre nós e ainda continuarão passando sobre a mesma ponte, sobre o mesmo leito. E é isso que eu acabei de escrever. Sandro nos deixou isso de modelo, né? E eu que tive a felicidade de conhecer o Sandro, assim que vim para Prudente, a criação do comitê desde que ele existe, eu que faço parte, eu que eu digo, né, em nome de CTP, na lógica, faço parte da questão ambiental desde a década de 72, Tratado de Estocolmo, hein? Barbaridade, olha, o tempo passa, hein? Eu aí aparento ter ainda 34 anos, né? Novinho, mas tudo isso tem nos mostrado que ao longo da vida a gente não só conhece e aprende, não só conhece pessoas boas, com experiências boas, como o caso do Sandro, todos os colegas que estão nesse momento, nesse evento, todos aqueles que são e fazem parte, não apenas do comitê do CDHPP, mas dos demais comitês, principalmente do Paranapanema, onde o Sandro tinha uma participação grande, aos professores da Unesp, todos aqueles que participam dos projetos, e a todos os nossos governantes municipais, né, fazem parte de todos os comitês. A CDPM faz parte de praticamente 4 comitês,
nosso CBHPP, o Paranapanema, Alto Tietê, Baixo e ainda a APA do Tietê, né? Então, a APA do Tietê não é um comitê, mas é uma divisão que foi feita lá no comitê do Alto Tietê. Então, a gente conhece pessoas que nos ensinam muito. E, aliás, tem outra pessoa aqui que eu aprendi e continuo aprendendo. Não só aprendi com o Sandro, mas uma pessoa que eu também tenho uma admiração, que é esse Papai Noel que está aí na tela, aí, ó, Catarina, está de barba e tal, né? Pessoa muito boa, projetos bons, pela entidade dele, a Flora, né? Então, é isso. A gente vai aprendendo ao longo da vida, e como diz aquilo que nós já sabemos, né? Daqui nós não levamos nada, só deixamos o que podemos deixar, que é o ensinamento que nós podemos dar ao próximo. Então, fica aí um abraço para o Tiago, para toda a família do Sandro, né? De que realmente nós perdemos uma pessoa muito querida. Eu tinha uma admiração muito grande do Sandro, inclusive nesse período que ele estava no leito, mandei várias mensagens para ele, né? A esposa que atendia e agradecia as mensagens, ela dizia que passava as mensagens para ele, então ele tomou conhecimento do que eu pude passar. E fica aí também um abraço para todos do comitê, tá? Era isso, Fernando. Obrigado. Obrigado, Arraes. Enio? Fernando, só queria dizer para toda a família, eu viajei muito com o Sandro, e nós dizer para a família que ele foi muito feliz, né? Eu falo sempre com a minha equipe que o importante é o percurso. Ele foi muito feliz fazendo o que gostava, junto com a gente, contando histórias. E isso foi muito importante, a missão, né, que ele deixou, o legado que ele deixou para a gente. Então, era só para dizer isso para a família, né, cumprimentar em nome do Tiago, todos eles. Então, ele foi muito feliz fazendo o que ele gostava de fazer e nos contagiando com toda essa disposição e boa vontade com o projeto. Obrigado, Enio. Muito obrigado. Roberto? O Arraes falou em lembrança. Por mais contraditório que possa parecer, o que nós levamos após a passagem ao plano espiritual, o que nós levamos para lá é o que nós deixamos aqui, que são as lembranças. E o Sandro realmente vai deixar muitas e boas lembranças. Ele, com a instituição desse prêmio, ele vai se tornar imortal aqui na nossa região, no Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do Paranapanema. E eu acho que cabe a nós manter a teimosia do Sandro, manter sempre viva essa luta com relação aos recursos hídricos. Fico muito feliz com esses jovens que estão tomando frente. A Milena, que é o Álvaro, que eu não sei porque hoje não está aqui, eu não pude entrar no começo, mas que esses jovens realmente continuem a batalha, como foi dito aqui, que a esperança não pode morrer. Então, fica aqui realmente os meus sentimentos, as condolências à família. E, realmente, a dor da perda é muito grande, mas, como foi dito também, o Sandro hoje está muito feliz com o acontecimento, com o que está acontecendo hoje aqui no comitê. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Paulo César? Bom, eu acho que a gente pôde juntar aqui duas coisas muito importantes, né? A palestra do Emílio, que é um parceiro também, que trabalha no tema, né? Escolhido, né? Para o Dia Mundial da Água, e o nosso
prestígio, vamos dizer assim, ao Sandro, né, através do programa de pós-graduação, do mestrado profissional, fazendo esse livro, né, com as 3 melhores dissertações em um prêmio, né, que levará o nome dele, e realmente é isso que o Roberto acabou de dizer, né, vai ficar para sempre isso, né, vai ficar, além da memória de todos que o conhecem e o conheceram, vai ficar para aqueles que ainda virão, né, e vão ler esses trabalhos e vão ver as coisas do comitê e vai ter o nome dele lá. E era um parceiro, né? Eu quero deixar aqui também a nossos sentimentos, a família, né? E também compartilhar aqui o sentimento de amizade, né, que a gente tinha pelo Sandro aqui no programa de pós-graduação, na Unesp como um todo, de modo geral, né? Uma pessoa muito querida, e eu acho que nada mais justo do que a gente aqui pelo programa, né, pelo mestrado profissional, deixar essa homenagem para ele. Então, a gente, como o Fernando falou, a gente depois vai organizar um pequeno evento, né, para poder consolidar, né, essa homenagem. Tá? Era isso. Obrigado, Paulo. Lênia. Bom dia a todos, né, com o pessoal aqui da tarde. Queria deixar registrado meus sentimentos a toda a família, aos amigos, colegas, e quero deixar assim, não dá para demonstrar, né, mas pelo menos partilhar com vocês o meu sentimento de gratidão para o Sandro e também para a família dele, que eu entrei aqui no DAE e eu fui direto, assim, trabalhar no partido do comitê, né, Pontal Paranapanema. Então, assim, eu aprendi muito, sempre aprendi muito com ele, e tem uma coisa assim, que eu acho que sempre deu muito certo nessa equipe, assim, para a gente trabalhar junto, que ele me explicava, que ele me ensinava, ele falava parecido com meu pai, que ele falou, Milene, tem coisa que se você souber o conceito, você não precisa ficar preocupado com outras coisas. E essa é a preocupação que eu tenho na minha casa, que meu pai não tem até hoje. Então, assim, tanto na faculdade, e o Sandro foi um dos incentivadores para eu prestar o mestrado, né, que sou aluna da turma de 2021, o mestrado profissional em Geografia e da Unesp, e as 2 pessoas que mais me incentivaram não puderam ouvir a minha situação. Que é o professor o Paulo Romeira, ele me falava todo ano, tudo. E a gente pegou uma pessoa muito boa para tudo, assim, do sistema. Eu trabalhei 11 anos com ele, 10, 11 anos, né, direto com o Sandro, então, assim, cada dia um aprendizado, e era uma pessoa, assim, você conversa todo assunto eu ia perguntar, ou até mesmo da minha faculdade, tinha vez, era uma pessoa que sabe te orientar, sabe? Então, fica aqui meus sentimentos, né, para a família, e eu passo a palavra aqui, eu vou falar. Bom, pessoal, então agradeço novamente ao Emílio pela fala, pela aula, pela palestra, pelas informações, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, num dia tão especial. Agradeço a família novamente pela presença, pelas palavras, e a todos vocês que puderam participar e conversar aqui, discutir o assunto e emitir suas impressões a respeito de todos os temas. Eu agradeço novamente e quer fechar, Emílio? Falar alguma coisa? Acho que ele travou.
Bom, Até desculpem, né? Eu esqueci de justificar a ausência do Álvaro, né? Que ele está como secretário executivo, eu estou como secretária executiva adjunta, e ele não está imprudente, né? Estava em viagem, então é por isso que ele não está. Só antes de finalizar, já passo a palavra para o próximo. Lembrando, nós tivemos perdas, né? Como a Milene lembrou, o nosso querido Paulo Romeira também nos deixou aí recentemente, e nós pudemos, num dos livros de sustentabilidade que a gente produziu aqui pelo mestrado profissional, nós deixamos uma homenagem ao Paulo Romeira também, né, uma homenagem póstuma, né, que está também para sempre num dos livros que a gente editou aqui, com os trabalhos, né, do mestrado profissional, dos docentes e dos alunos, e leva um capítulo, né, de homenagem também ao professor Paulo Romeira, que era do nosso programa também. E assim a gente tenta, né, sempre manter a memória, né, dessas pessoas que tanto contribuíram aí, foram muito parceiras aí da Unesp e do nosso programa aqui, tá? Emílio, antes de você falar, vamos passar aqui, levantou a mão José Catarino, tá? Não, gente, foi um dia muito especial o nosso encontro, e a homenagem muito bonita ao Sandro e agora também ao Paulo Romeira, e nós não nos podemos deixar abater pela tristeza, porque não era isso que eles queriam. E hoje nós estamos com uma proteção. Eles são dois anjos de luz que vão abrir horizontes para que nós continuemos a trilhar as veredas da preservação regional e que, como eu sempre falo, para que as gerações vindouras tenham algo melhor do que aquilo que nós encontramos quando chegamos. Um grande abraço a todos. Eu falo para a família, eu falo para o Tiago, falo para a irmã, falo para a mãe, que a força do Sandro, ela não nos deixa abater. E eu tenho que dar os parabéns à família e os parabéns a todos nós por termos partilhado e compartilhado da amizade do Sandro e do Paulo Romeira. Vamos em frente, acreditando o amanhã é melhor. Vai ser com luz, a luz que eles nos vão ceder, que eles nos vão sempre disponibilizar. Um grande abraço a todos. Obrigado. Arraiz. Fernando, só para então fechar, lembrando aí que foi lembrado, né, o Paulo Romeira, tive aula com ele aí na Unesp, né, na graduação também, aliás, num curso, né, que foi dado pelo comitê, e eu lembro isso que talvez o Sandro procurou passar sempre, assim como nós procuramos passar no dia a dia de nossas vidas, né? Eu, mais ou menos em 74, 75, eu escrevi o seguinte: o mínimo que você fizer pela natureza é o máximo que ela precisa de você. Então, a gente percebe que, claro, todos nós procuramos passar isso, né, no dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso comportamento frente à sociedade. E, mais ou menos, quando da fundação da CTP, em 77, eu tornei a escrever mais uma coisa da qual possa ser útil no dia a dia de nós todos. Viver
não é ser dono do mundo material. Viver é fazer parte da natureza. E é isso que nós procuramos fazer, nós todos, né? Quando eu falo nós, envolvemos todo o grupo que aqui está, toda a sociedade, todo brasileiro, todo ser humano. Porque quando nós temos essa visão de que esse pouquinho aqui já é o bastante que a natureza precisa, e de pouquinho em pouquinho é como a tal gota no oceano. Ou como aquela história, né, do beija-flor que leva a sua gotinha para apagar o incêndio na floresta. É pouco, mas você teve pelo menos a iniciativa de ir lá fazer a sua parte. E é isso que a gente aprendeu aí, está aprendendo, continua aprendendo, ao longo de toda essa trajetória que nós temos. Ao nascermos, ao deixarmos esse plano terrestre, passando por uma vida, para uma vida espiritual no outro plano, né? É isso, então fica registrado aqui também meu sentimentos à família do Sandro, né? É uma perda, Paulo também, mas é o ciclo da vida, né? Logo mais, o ciclo da vida continua, vem nossos filhos, nossos netos, e nós vamos estar sendo lembrados como aquilo que o Catarino falou. O importante é deixarmos boas lembranças, porque se quer se fazer presente, não se faça porque você quer ser homenageado, mas faça porque para que você tenha a sua ausência sentida, né? Então é assim. Um abraço a todos e um bom dia a todos. Fernando, só isso. Ok, obrigado. Então vamos finalizar. Eu peço para Milene fechar, encerrar. Pode ser? Obrigado a todos. Obrigada por estarem até agora, né, aqui com a gente, todos que participaram, que se inscreveram, né. Foi feito com muito carinho, né, organizado esse evento para vocês, e para a gente nunca esquecer, né, do Dia Mundial da Água, que ele representa, né. Então é isso. Desde a parte da gente proteger os recursos hídricos, né, tem todo esse trabalho pela frente, e agradecer mesmo a presença de todos, viu? E por encerrado o evento, tá? Um abraço, gente. Abraços, bom dia a todos. Abraço a todos. Bom dia, gratidão pelo evento de hoje. Muito bom. Um abraço, pessoal. Aliás, esqueci de mencionar a doutora Renata, César Leal, o pessoal da Unesp, que muito nos ensina, muito nos mostra.